Olá, meus amigos. Hoje eu vou contar uma história para vocês de uma criatura bizarra. Que na verdade eu acho que é mais uma coisa. Se chama o Chapéu de Bruxo, mais conhecido como The Wizard Hat. É um chapéu aparentemente comum que se torna mais perigoso para as pessoas que assim o tocam. Geralmente esse chapéu é utilizado em decorações temáticas, né? Mas a real função desse incomum chapéu é criar outros artefatos que são tão poderosos quanto o que o construiu, não perdendo ao longo do tempo nenhuma das suas propriedades mágicas. Se por acaso alguma pessoa desatenta a tocá-lo, irá ser consumido rapidamente por um desejo de colocá-lo na cabeça. Um erro terrível, meu parceiro. Assim que o chapéu for colocado, ele irá imediatamente fincar espinhos no crânio de sua vítima, tendo acesso ao cérebro, tornando a retirada quase impossível. Uma vez dentro do cérebro, ele tem acesso à imaginação da pessoa, né? Catalogando e listando os itens que serão necessários para a criação do artefato que o hospedeiro imaginou. A cada item criado, a vítima perde 1 ano de sua vida. Toda vez que um novo item é criado, o chapéu faz com que a vítima tenha mais desejo de criar, cara, tornando a mesma insatisfeita com as suas criações anteriores. Vale lembrar que as vítimas, antes de morrerem, criam cerca de 40 ou 50 itens mágicos que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Remover o chapéu é possível se cortar os espinhos enfincados no crânio. No melhor cenário, ela ficará com danos cerebrais irreversíveis, mas geralmente a vítima não sobrevive. O segundo método é fazer o coração da vítima parar e deixar que o chapéu se desprenda sozinho. Porém, é muito arriscado, a pessoa teria que ter alguém para que no momento que o chapéu se soltasse, afastá-lo da vítima, incapacitando ele de se prender novamente, né? Se livrar do chapéu é simples, já que ele é feito de material orgânico. Não aguentaria ser incinerado. O problema é manter o chapéu fora do alcance de outras pessoas, né? Existem rumores que o objeto que criou o chapéu ainda está escondido por aí. Ou seja, meus amigos, se vocês verem então é um chapéu bizarro, não coloquem na cabeça, hein? Porque senão, né, pode dar ruim pra você. Imagine você estar num túnel e de repente se depara com uma criatura bizarra, parecendo uma minhoca, e ao passar por aquela boca, você é teletransportado para outro lugar do planeta. Estamos falando de Fairy Gate, ou Portão das Fadas. É uma criatura até então desconhecida, se assemelha a uma minhoca gigante. Por habitar lugares estreitos, fica difícil medir o seu comprimento. Cega e com boca sempre aberta, fileiras e fileiras de dentes afiados são bem visíveis. Possui tentáculos que se prendem ao redor. Seus fluidos corporais são tóxicos, mano, e utiliza sucção como forma de defesa. Apesar de sua boca estar sempre aberta, o monstro aparenta estar imóvel. A velocidade da sua locomoção é bem lenta, se comparando a uma lesma. Mas por que essa criatura é chamada de Portão das Fadas? Justamente por seus dentes se assemelharem a anéis de cogumelo que na mitologia celta representam um portal para o mundo das fadas. Essas criaturas são predominantemente encontradas em cavernas ou em caminhos subterrâneos. Com a evolução humana, essas criaturas começaram a se tornar mais comuns nos esgotos. Para um comedor de carniça, esse é um habitat perfeito. Normalmente, ele se alimenta de restos orgânicos e outros produtos que chegam até ele. Seus tentáculos não são tão fortes e ágeis para agarrar sua presa. A questão é que, se por acaso uma moeda de prata cair na sua boca, irá desencadear uma reação alérgica no bicho. O vácuo de sua sucção irá dobrar de força e uma luz surgirá no fundo de sua boca, fazendo com que haja uma distorção no tecido do espaço, mano, causando dor na criatura. Se por acaso entrar na boca do bicho nesse momento, será teletransportado para outro portão de fada em outra parte do mundo. Aparentemente essas criaturas são conectadas, funcionando como um portal, ou mais conhecido como buraco de minhoca.
Esses conhecimentos chegaram ao público devido a um fato estranho que aconteceu com Alfred Stanley. Ele relata que estava num túnel quando de repente viu esse bicho. Ficou tonto com o cheiro estranho que o bicho estava emitindo e quando se deu conta, estava na boca do bicho. Ele tinha uma moeda de prata no seu bolso e quando ele estava tentando se livrar dos dentes daquele bicho, saiu e caiu na boca dele, acontecendo tudo o que eu falei para vocês até agora. Ele apareceu num lugar totalmente diferente do outro lado do mundo e havia uma criatura dessas perto. Foi então que as autoridades concluíram que esses bichos são como um portal. Na verdade, vários portais espalhados pelo mundo. Então, meus amigos, se vocês estiverem por aí num túnel em algum lugar estranho e verem essa criatura, cuidado, porque se você não tiver uma moeda de prata e ser abocanhado por ele, já era. Há alguns séculos atrás, um grupo de mulheres faziam um bem para as pessoas de sua região. Elas davam comida e curavam os enfermos que chegavam em sua residência. Qualquer tipo de problema de saúde era resolvido por essas 4 mulheres. Mas esse ato de bondade atraiu a atenção de autoridades religiosas. Os boatos de que elas praticavam bruxaria foi espalhado por todos os lugares. E que elas usavam magia negra para isso. Recorrendo ajuda a elas, a pessoa comprometeria sua alma ao coisa ruim. Isso era o que diziam, não é mesmo? Uma incursão contra essas mulheres foi organizada por essas autoridades religiosas para buscar essas supostas bruxas malignas e acabarem com elas. Uma prática muito comum dessa época era queimar qualquer pessoa que mexesse com magia ou estivesse associada a essa prática. E não foi diferente com essas 4 mulheres. Chegaram até a casa delas, invadiram e pegaram as 4. Nem parecia que elas tinham ajudado tantas pessoas daquele lugar. Todos ficaram revoltados com elas, nem pareciam que tinham sido ajudados pelas mesmas. E assim, meus amigos, juraram que se vingariam de todas e que trariam enfermidades a cada ciclo de 7 anos. Então os espíritos das mulheres se juntaram com a fumaça do fogo. As vozes ecoaram dizendo: "Nós iremos voltar e vamos nos vingar! Nós iremos voltar!" Então, 7 anos depois, numa noite calma, a ventania começou do nada, derrubando árvores e arrancando portas. Uma névoa espessa e vermelha tomou conta da cidadezinha. Entrava nas residências, tomando conta do ambiente, fazendo com que as pessoas começassem a tossir, ficar doente. A baba começava a escorrer, os olhos ficavam vermelhos, dava tontura na vítima e elas caíam no chão se revirando. Para desfazer essa maldição, os autores do ataque devem oferecer suas vidas como sacrifício, um pedido de desculpas para anular esse ciclo de desespero.